Meu nome é Sofia Azevedo Ferreira e aos 70 anos eu me orgulhava de ser o pescoço que sustentava a cabeça do meu marido, Carlos. Por 40 anos, eu fui a administradora silenciosa do seu sucesso, a mulher que equilibrava os livros da sua construtora, que negociava com fornecedores, que transformava seus sonhos impulsivos em planilhas viáveis. Eu era a base, o alicerce invisível. E, como todo alicerce, ele só se lembrou da minha existência quando decidiu demolir a casa. A demolição começou com a chegada de Amanda. Ela era a nova consultora de marketing da empresa, 30 anos mais nova, com um sorriso faminto e a ambição de quem vê o mundo como um cardápio. Em poucos meses, as reuniões de negócios do meu marido se estenderam até tarde da noite. Os fins de semana se tornaram viagens de prospecção e o cheiro do perfume dela impregnou o estofado do carro dele. Eu, de Belo Horizonte, com a calma que só as montanhas de Minas Gerais nos dão, observei em silêncio, não com a ingenuidade de uma esposa cega, mas com a cautela de uma contadora que sabe que números não mentem, e homens quase sempre. O confronto, no entanto, foi mais brutal do que eu esperava. Carlos chegou em casa em uma noite de quinta-feira, não com a culpa de um homem arrependido, mas com a arrogância de um rei declarando uma nova lei. Sofia, eu estou saindo de casa, ele anunciou sem me olhar nos olhos enquanto afrouxava a gravata. Eu e a Amanda estamos juntos. E eu quero o divórcio. A dor foi aguda, uma faca fria no peito. Mas o que veio a seguir foi o insulto que transformou minha dor em fúria. E sobre os nossos bens, ele continuou, como se estivesse em uma reunião de negócios. A casa fica para mim. Foi comprada com o dinheiro da minha empresa. O carro também. E vou precisar que você me libere o acesso total às contas de investimento. A Amanda tem grandes planos e eu preciso de liquidez. Eu o encarei atônita. Ele não estava apenas me deixando. Estava me despejando, me expropriando, tentando apagar 40 anos da minha vida como se eu fosse uma nota de rodapé no livro da vida dele. Você não pode estar falando sério, Carlos. Eu trabalhei tanto quanto você para construir tudo isso, gaguejei. Foi quando ele riu. Um riso seco, desdenhoso. Você? Você ficava em casa, no ar-condicionado, enquanto eu estava no sol levantando prédios? Não confunda, Sofia. Você era minha esposa, não minha sócia. Mal sabia ele que a esposa troféu que ele estava descartando era, na verdade, a contadora forense da sua própria vida. E enquanto ele falava, minha mente não estava na traição, mas no cofre do meu escritório, onde, por anos, eu guardei as provas. As provas não da infidelidade dele, que era apenas a ponta do iceberg, mas da montanha de fraudes sobre a qual ele construiu seu frágil império. Para entender a audácia de Carlos em me tratar como uma peça descartável, é preciso entender a natureza do nosso casamento. Eu não fui apenas uma esposa, fui a arquiteta silenciosa de tudo o que ele se tornou. Quando nos casamos, ele era um mestre de obras sonhador e eu, uma recém-formada em contabilidade com um futuro promissor, abri mão de uma carreira em uma grande firma de auditoria para acreditar no sonho dele. Com a minha força e a sua cabeça, a gente conquista o mundo, Sofia. Ele me disse, e eu acreditei. Fundamos a Construtora Azevedo. Eu criei o plano de negócios, eu negociei o primeiro empréstimo, eu montei o sistema financeiro. Enquanto ele estava no canteiro de obras, com o capacete e a prancheta, eu estava no pequeno escritório dos fundos de casa com a calculadora e os livros caixa, garantindo que a empresa não afundasse em dívidas, que os impostos fossem pagos, que os salários estivessem em dia. Salvei-o da falência pelo menos
menos 3 vezes. Lembro-me de uma em particular quando ele, em sua impulsividade, comprou um terreno caríssimo sem verificar a documentação, apenas para descobrir que era uma área de proteção ambiental. Fui eu quem passou noites em claro, estudando brechas na legislação municipal, negociando com a prefeitura e transformando o que seria uma perda total em um projeto de compensação ambiental que, no final, ainda nos deu lucro. Ele levou os créditos, os aplausos, os prêmios de empreendedor do ano. Eu fiquei com a satisfação silenciosa de ser a engrenagem que fazia a máquina funcionar. A chegada de Amanda foi o sintoma da doença da meia-idade de Carlos, uma doença chamada arrogância. Ele se cansou de ser o construtor, queria ser o empresário, o homem de visão, e Amanda, com seu discurso de marketing agressivo e sua moralidade flexível, era a parceira perfeita para essa nova fase. Eles começaram a desviar dinheiro da empresa de formas que ele nunca teria a inteligência para fazer sozinho. Criaram despesas de marketing e representação que eram, na verdade, pagamentos para jantares românticos em São Paulo, joias caras, fins de semana em resorts de luxo. Eu via as retiradas, os nomes estranhos nas faturas. Quando eu o questionava, ele se tornava agressivo. Você não entende de negócios modernos, Sofia. Isso é networking. Você está ultrapassada, presa no passado, contando centavos enquanto eu tento fazer milhões. A humilhação não era apenas privada. Em eventos da empresa, ele me apresentava como minha esposa que cuida da casa, enquanto Amanda era minha brilhante diretora de expansão. Ele estava reescrevendo nossa história, me apagando do roteiro do sucesso dele. E eu, por amor, por medo de perder a família, por uma lealdade tola, suportei, mas a contadora dentro de mim, a profissional que eu havia colocado para dormir, nunca morreu. A cada nota fiscal suspeita, a cada viagem inexplicável, a cada retirada vultosa, eu não brigava. Eu copiava, eu arquivava. Eu criava uma pasta secreta no meu computador, protegida por senhas que só eu conhecia. Era o meu seguro de vida, um dossiê que crescia a cada nova mentira dele. Eu não estava me preparando para o divórcio. Estava, inconscientemente, documentando a crônica de uma fraude. Na manhã seguinte à declaração de guerra de Carlos, a casa estava em um silêncio opressor. Ele havia dormido no quarto de hóspedes e saiu antes de o sol nascer, provavelmente para os braços de sua consultora. Eu não chorei. O luto pelo meu casamento já havia acontecido, gota a gota, nos últimos meses. O que eu sentia agora era uma clareza fria, a clareza de uma auditora diante de um balanço fraudulento. Fiz um café forte, do jeito que eu gosto, e fui para o meu escritório, o coração da casa, o lugar que Carlos raramente entrava, pois o considerava chato. Liguei meu computador e abri a pasta secreta, a Caixa de Pandora. E lá estava o trabalho de meses de investigação silenciosa. As provas. Eram mais do que eu imaginava. Planilhas que cruzavam as datas das viagens de negócios dele com as postagens de Amanda nas redes sociais, mostrando os dois nos mesmos hotéis de luxo. Cópias de e-mails entre eles discutindo não apenas o romance, mas planos para reestruturar a empresa, um eufemismo para me tirar da jogada. E o mais importante, o rastro do dinheiro. Criei um fluxograma que mostrava como Carlos, orientado por Amanda, havia criado 2 empresas de fachada, em nome de laranjas. A nossa construtora contratava essas empresas para serviços de consultoria inexistentes, pagando valores milionários. E o dinheiro, depois de passar por essas contas, era pulverizado em investimentos pessoais em nome de Carlos e, para minha surpresa, da própria Amanda. Ele não estava apenas me traindo, estava roubando a empresa que construímos juntos, dilapidando o patrimônio que deveria ser o futuro dos nossos netos, cometendo crimes fiscais e lavagem de dinheiro.
A escala da fraude era muito maior do que a de um simples divórcio litigioso. Era um caso para a Polícia Federal. Senti um calafrio, mas também senti um poder imenso. A esposa ultrapassada tinha em suas mãos o dossiê que poderia mandá-lo para a prisão por anos. Passei o dia inteiro organizando tudo, imprimindo cada documento, montando uma pasta física que era a materialização da sua ruína. Cada folha de papel era um prego no caixão da arrogância dele. À tarde fiz a ligação, não para um advogado de divórcio, mas para a doutora Valéria Rios, a advogada criminalista mais temida de Belo Horizonte, uma mulher conhecida como a Dama de Ferro. Ela era cara, implacável e, o mais importante, odiava homens que subestimavam mulheres. Doutora Valéria, meu nome é Sofia Azevedo. A senhora não me conhece, mas acredito que tenho em mãos o seu próximo caso de grande repercussão. Marquei uma reunião para a manhã seguinte. Quando desliguei o telefone, olhei pela janela do meu escritório para o jardim que eu mesma plantei. A dor da traição ainda estava lá, mas agora ela tinha uma companhia, a certeza da justiça. Carlos queria me apagar da história. Mal sabia ele que eu estava prestes a me tornar a autora do seu capítulo final. A sala da doutora Valéria era como ela, moderna, fria e imponente. Ela analisou meu dossiê por quase 1 hora, em um silêncio absoluto, virando as páginas com uma lentidão calculada. Quando terminou, ela tirou os óculos, olhou para mim e deu um sorriso fino, um sorriso que não era de alegria, mas de apreciação por um trabalho bem feito. Dona Sofia, a senhora não é uma vítima. A senhora é uma estrategista, disse ela. O que temos aqui não é um caso de divórcio. É uma execução corporativa e criminal. E nós não vamos pedir metade. Nós vamos tomar tudo. O plano dela foi de uma audácia que me encantou. Não vamos mostrar as cartas agora, disse ela. Vamos deixar que ele pense que está no controle. Vamos aceitar a reunião para discutir o divórcio que o advogado dele certamente vai propor. A carta do advogado dele chegou 2 dias depois. Convocava para uma reunião de conciliação. A arrogância era palpável no texto. Chegamos ao escritório do advogado dele pontualmente. Carlos e Amanda estavam lá, sentados lado a lado, como um casal de imperadores. Ele com um terno caro, ela com um vestido justo e um ar de superioridade. O advogado dele, um homem de aparência escorregadia, começou a falar, listando as exigências de Carlos. A casa, o carro, 60% dos ativos da empresa, alegando que Sofia era apenas uma sócia minoritária de fato. Eu permaneci em silêncio, como doutora Valéria me instruiu. Deixei que eles se afogassem em sua própria prepotência. Quando ele terminou, doutora Valéria se inclinou para a frente. Interessante, disse ela. Agora, se me permitem, gostaria de apresentar a nossa contraproposta. Ela não tirou papéis de divórcio da pasta. Tirou uma cópia do meu dossiê, colocou-a sobre a mesa com um baque surdo. A contraproposta da minha cliente é a seguinte, Sr. Carlos. Começou ela com a voz cortante. O senhor tem 2 opções. Opção A. O senhor assina agora, neste exato momento, um documento transferindo 100% das suas ações da construtora Azevedo para a dona Sofia, bem como a propriedade da casa e de todos os outros bens em seu nome. Em troca, ela concorda em não apresentar este dossiê à Receita Federal e ao Ministério Público. A senhora Amanda, por sua vez, assina um termo se comprometendo a devolver cada centavo que recebeu fraudulentamente, sob pena de ser incluída no processo. A cor sumiu do rosto de Carlos. Amanda parou de sorrir. E qual é a opção B? Gaguejou o advogado dele. Doutora Valéria sorriu novamente. A opção B é eu pegar este telefone e fazer uma única ligação, e os senhores terminam esta reunião
na sede da Polícia Federal, respondendo por formação de quadrilha, fraude fiscal e lavagem de dinheiro, o que, eu estimo, lhes renderia uns bons 15 anos de cadeia. Checkmate. O silêncio na sala era tão denso que se podia cortá-lo com uma faca. Carlos olhava para o dossiê, depois para mim, os olhos cheios de pânico e incredulidade. Ele não via mais a esposa ultrapassada. Via a mulher que o havia encurralado. Amanda, percebendo que o navio de ouro estava afundando, levantou-se. Eu não tenho nada a ver com isso, ela disse, tentando se salvar. Ah, tem sim, disse doutora Valéria, mostrando a ela as cópias das transferências para sua conta. A senhora é cúmplice. Levaram quase 2 horas de conversas tensas e cochichos desesperados, mas, no final, encurralado entre a pobreza e a prisão, Carlos fez a única escolha que podia. Ele assinou. Assinou sua rendição, sua falência, o fim do seu império de mentiras. Eu o vi pegar a caneta com a mão trêmula, o homem que se achava um rei, agora reduzido a um prisioneiro assinando a própria sentença. A saída de Carlos da minha vida foi tão rápida quanto sua ascensão e queda. Ele e Amanda desapareceram. Soube meses depois que ela o abandonou e que ele, sem dinheiro e com um nome sujo no mercado, foi morar de favor com um parente distante no interior. Ele não perdeu apenas os bens. Perdeu a identidade que havia construído sobre a minha base. Eu, por outro lado, me reencontrei. Assumi a presidência da construtora Azevedo não por vaidade, mas por responsabilidade. A primeira coisa que fiz foi uma auditoria completa. Chamei os funcionários, mostrei a situação e prometi reerguer a empresa com a única base que importa, a honestidade. Vendi os carros de luxo, cancelei os contratos fraudulentos com as empresas de fachada e renegociei as dívidas. Foi um ano de trabalho duro, de noites em claro, mas, ao final, a empresa estava não apenas salva, mas mais forte e respeitada do que nunca. Renomeei-a para Azevedo em Mendes, em homenagem ao meu sobrenome e ao de solteira da minha mãe, resgatando a linhagem de mulheres fortes da minha família. Vendi a casa, o palco de tantas memórias dolorosas, e comprei um apartamento deslumbrante no bairro de Lourdes, com uma vista panorâmica para a Serra do Curral. Um lugar que era a minha cara, elegante, moderno e inexpugnável. Aos 71 anos, eu me tornei uma das empresárias mais respeitadas de Belo Horizonte. Mas a minha maior vitória não foi nos negócios. Foi em mim mesma. Redescobri paixões que havia abandonado. Voltei a pintar, a viajar, a frequentar concertos. Criei a Fundação Sofia Azevedo, um projeto que oferece consultoria financeira e jurídica gratuita para mulheres que estão passando por divórcios abusivos. Transformei a minha dor em um farol, a minha estratégia em uma arma para proteger outras. A lição que a traição de Carlos me ensinou é que, por trás de toda mulher ultrapassada, muitas vezes existe uma gigante adormecida, uma arquiteta de impérios que apenas se esqueceu do próprio poder. Ele me humilhou, me trocou, tentou me roubar, mas, no processo, ele me devolveu a mulher que eu era antes dele. Uma mulher que não precisa de um homem para construir seu castelo, porque ela mesma é a rainha, a construtora e a fortaleza. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga aqui embaixo de qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo. Um beijo!